começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal. Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, ouvinte, seja muito bem-vindo ao Prosa Rural. Olá, Juliana Freire, tudo bem com você? Tudo bem, Jorge Macau. Saiba, amigo ouvinte, que temos uma satisfação enorme em apresentar o programa de rádio da Embrapa para você. E a nossa prosa de hoje traz dicas especiais para o cultivo de mandioca. A raiz também é conhecida como aipim, macaxeira e uca. São tantos nomes, Juliana. Isso mostra que é uma cultura presente nas diversas regiões do Brasil, principalmente no Norte e Nordeste. Sim, e a gente sabe que todo mundo quer melhorar cada vez mais a produção do seu mandiocal. E é por isso que o programa de hoje fala sobre a importância de escolher manivas semente de qualidade para o cultivo de mandioca. Então, amigo ouvinte, aproveite, porque depois de ouvir o programa, você vai identificar facilmente uma boa maniva e saber armazenar seu material até o momento do plantio. E tem mais dicas sobre a condução do plantio. Coisa boa, né, ouvinte? Porque você sabe, o sucesso da lavoura depende da adoção de práticas adequadas no momento da implantação e condução dos plantios. Isso mesmo, Juliana. São informações que trazem maior segurança na atividade produtiva e ajudam a gerar renda para o produtor. E para falar sobre o assunto, Macau, vamos chamar o analista Lauro Lessa da Embrapa Acre. Ele é engenheiro agrônomo e acompanha vários estudos com a cultura da mandioca no estado do Acre. E quem chega para conversar com o nosso convidado é a proseira Cila Silva. Um dedo de prosa. Qual a importância do produtor fazer uma seleção das manivas para o cultivo de mandioca? Assim como em outras culturas, a parte inicial de seleção de materiais, ela é fundamental, porque isso está diretamente relacionado ao sucesso do plantio. Tendo o sucesso do plantio, você vai obter grandes safras, grandes colheitas, né? E quais são as principais características que o produtor deve observar? Primeiramente, o produtor ele tem que estar atento às plantas matrizes na qual ele vai tirar essas manivas, né? As plantas, elas devem ser aparentemente livres de pragas e doenças e com aspecto vigoroso e saudável. Você, o produtor, ele ao selecionar as manivas, ele tem que descartar aquelas que são mais duras, assim como aquelas que são mais verdinhas, mais novas, né? Pois essas mais novas correm o risco de não germinar no campo e facilmente apodrecer. E as mais duras, elas têm uma possibilidade muito grande de não germinar no campo porque ela já vai estar velha. Então, o produtor tem que escolher manivas da parte de um terço da planta, daquele terço superior onde tem as ramificações. Ao fazer todo esse processo de seleção das plantas matrizes, observar aquelas qualidades e tal, o produtor tem que retirar as manivas. Geralmente, uma arte dá em torno de 7 a 8 manivas de qualidade. As manivas não devem ser inferiores a 7 centímetros, elas têm que variar entre 7 e 15 centímetros de comprimento. Elas não só podem ser muito fininhas ou muito fininhas porque facilmente ela vai morrer no campo, né? Então são esses cuidados que o produtor tem que selecionar. Eles, por exemplo, o produtor cortou uma arte bonita para selecionar as manivas e ao observar que o centro das manivas estão furado, por favor, descartar esse material porque o insucesso dela no campo é muito grande. Então, as manivas, o seu centro tem que ser totalmente preenchido e as manivas não podem ser muito velhas. Elas têm que ser aquele intermediário entre um pouco já com idade e um pouco verdosa. É muito importante ficar atento para as características de uma boa maniva, pois a produção de raízes de mandioca depende da qualidade e dos cuidados que o produtor tem com as manivas selecionadas. Por isso, vamos ouvir agora as recomendações do nosso convidado em relação à forma de armazenar o material antes do plantio. E de que forma as manivas devem ser armazenadas? E por quanto tempo?
Geralmente, quando você faz a retirada das artes para plantio, você evite de imediato já cortá-las em manivas. Você tem que deixar as artes, você pode armazenar por até 2 meses, dependendo da região. Não pode deixá-las ao relento, a pleno sol, porque aí facilmente elas vão desidratar e começar a apodrecer. Então você tem que encontrar um local sombreado, não muito úmido, armazená-las ali com cuidado por esse período de até 2 meses, né? Mais que isso, você corre um risco muito grande de perder esse material. Após isso, após você ter armazenado por esse período aí até você preparar a área, você corta no momento do plantio. Você corta as manivas das artes no momento do plantio. Se você fizer antes disso, antes do plantio, você vai perder material, porque ele vai desidratar e vai morrer. Então preferencialmente você armazene em artes e no momento do plantio você vai cortando. Lógico que você vai ter que descartar um pouco das extremidades da arte, porque já estarão um pouco desidratadas. Mas o Lauro também faz um alerta. O produtor deve calcular a quantidade de manivas para a área que será cultivada. Vamos ouvir? Lauro, qual a quantidade de maniva estimada que o produtor pode ter em 1 hectare de cultivo de mandioca? A resposta é bem variável, porque isso vai depender da cultivar. Tem cultivar que tem 2 artes e tem cultivar que é de 3 artes, que ela tem aquela bifurcação, ela fica em 3 artes. Se você trabalhar com uma cultivar que tem 2 artes, se num hectare pega aproximadamente, no espaçamento de 1 por 1, vai pegar em torno de 10 mil plantas no hectare, então é você multiplicar por 2, você vai ter 20 mil artes no hectare, né? Cada arte vai lhe dar aproximadamente manivas de qualidade, cortadas ali no terço superior da planta após o início da bifurcação. Cada arte vai lhe fornecer entre 5 e 7 manivas no comprimento entre 10 e 15 centímetros, que é o recomendado. Então, vamos supor, você vai ter 20 mil artes, você tem mais de 100 mil artes num hectare. Geralmente, o que é que o produtor faz? O produtor ele não retira todas essas artes para fazer novos plantios. Ele seleciona entre 20% e 30% de todo o hectare que ele tem e dali faz a seleção das melhores plantas para retirar as manivas para fazer um novo plantio. Aqui, como a mandioca está mais atrelada à agricultura familiar e agora que está desenvolvendo a parte mais empresarial, que é mecanizada e tudo, então as áreas são pequenas, então ele faz essa seleção. Ele pega de 20% a 30% da área e dali ele faz a seleção das melhores plantas e retira seu material para o plantio. E agora chegou a hora das dicas sobre o manejo da cultura, não é mesmo, Juliana? Sim, porque não é só plantar. Antes de colher a macaxeira ou a mandioca, tem que fazer a manutenção da roça. Vamos ouvir o que o nosso convidado tem a dizer. Pitacos da hora. E para finalizar, Lauro, quais as dicas que você dá ao produtor para ele fazer o plantio dessas manivas? O produtor, para fazer o plantio, ele não pode selecionar áreas que tenha possibilidade de encharcamentos ou madrinagem, porque isso vai favorecer o apodrecimento das manivas ou então vai favorecer ainda mais o surgimento de doenças nas raízes comerciais. Então, preferencialmente, o produtor tem que selecionar áreas que são de fácil acesso para ele e que são bem drenadas, que não tenha possibilidade de encharcamento. Após isso, o produtor ele vai escolher a cultivar que ele vai trabalhar. Ele não vai escolher aleatoriamente, ele vai escolher aquela que o mercado mais consome na região dele, para ter uma possibilidade maior de sucesso. Vai escolher o espaçamento, geralmente aqui na região norte é 1 por 1, 1 por 80, até 80 por 80, que vão aumentar a quantidade de plantas por hectare, né? E vai fazer o plantio. Após o plantio, o produtor deve observar a germinação do material, tem que ficar atento à época de plantio, porque o capim ele vai ser um concorrente direto em água, em todos os insumos com a mandioca. Então você tem que evitar esse tipo de concorrência. Você tem que fazer as capinas manuais, pelo menos no início, após o plantio, com
30 a 45 dias você faz uma primeira capina. Com 90 dias após o plantio, você já realiza uma próxima capina, caso seja necessário. Aí, a partir daí, a planta já vai ter uma arquitetura tal que ela vai cobrir toda a área, então as capinas vão diminuir. Provavelmente, necessariamente, não terá mais necessidade de novas capinas. Todos esses detalhes do cultivo de mandioca são importantes, ouvinte. E no final das contas, ganha o produtor, que vai ter uma boa colheita e vai poder oferecer ao mercado uma mandioca de qualidade. E o que queremos é que os agricultores familiares tenham uma produção de mandioca cada vez melhor. Bem, depois de ouvir as dicas da Embrapa, está na hora de chamar alguém que conhece a roça como ninguém. A produtora Graciete de Souza Oliveira, conhecida no Vale do Juruá, no Acre, por produzir uma das melhores farinhas de mandioca da região. Ela trabalha na roça desde criança e esse aprendizado passado de pai para filha é pura tradição. Vamos escutar a dona Graciete, que vai contar como trata as manivas que ela utiliza em seus cultivos de mandioca. Fala, produtor! É porque assim, se você planta uma maniva sadia, uma maniva boa, você vai ter a produção melhor, ela vai produzir mais. E se você pegar uma maniva, você não tem cuidado com ela, deixa ela no sol, ela seca as pontas, você vai plantar ela não nasce bem, ela não produz assim, não dá uma produção boa. E para finalizar, dona Graciete manda um recadinho para os ouvintes. E essas manivas faz tempo que acompanham assim a sua família? A gente não pode perder a semente. Todos os anos a gente planta mais assim por etapas. Sempre é no mês de maio até agosto. Setembro é o mês que a gente planta. Então, você vai arrancando a macaxeira e você já vai reservando aquelas manivas para você plantar em outras áreas que você mandará dar, que você às vezes quer plantar no mesmo canto. Aí aqui a gente chama assim, a limpar o arrancador para plantar. Então você vai guardando as manivas para nunca faltar, porque você tem que ter a semente para plantar. Se você ficar sem a semente, tem muita gente assim que é descuidado, que não se planeja, que aí fica pedindo a maniva da gente, sabe? E eu todos os anos, eu dou muita maniva, porque eu faço assim, eu tenho aquele cuidado de guardar pra mim e para meus amigos, assim, quando precisa, maninha, queria plantar, eu não tenho uma semente, dá de tu me arrumar? Dá, porque é que nem eu tô dizendo pra senhora, eu tenho aquele cuidado de guardar para ficar uma semente sadia. Conforme acabamos de ouvir, a dona Graciete deixou claro que fazer a escolha certa das manivas e cuidar muito bem do mandiocal só traz vantagens para o produtor. E que esse bom exemplo seja uma inspiração, hein? Sendo assim, não há tempo a perder. Se você, amigo ouvinte, precisar de mais informações sobre os cuidados necessários para a escolha de manivas para melhorar a produção do seu mandiocal, entre em contato com a Embrapa Acre. O DDD é 68 e o telefone é 3212-3200. Vou repetir, DDD 68, telefone 3212-3200. Mas se preferir fazer contato pela internet, acesse www.embrapa.br. No pé da página você vai encontrar o serviço de atendimento ao cidadão, o SAC. É só clicar e abrir o seu chamado. E nós ficamos por aqui. Grata pela audiência, amigo ouvinte. E até o próximo programa. Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro Mauricília Silva. Edição Nilo Falcão. Locução Juliana Freire e Jorge Macau. Técnica Hamilton Gontijo. Coordenação de produção Eduardo Pinho. Conteúdo Embrapa Acre.